Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Conexão Diamante. A gente já está no 8º episódio e hoje eu trouxe para vocês uma especialista em vendas, como vocês já viram aí no título, né? Na verdade, a gente vai trazer tanto as coisas práticas quanto o que você está tropeçando aí. Então, tive o prazer de te convidar, já agradeço aí de ter topado estar aqui comigo. E seja você começando o seu negócio, você que está se organizando, você que já tem, às vezes até há muitos anos, mas na parte da venda, às vezes, sente que não está como poderia estar, tem algum tipo de insegurança, ou mesmo que você já venda, você quer sempre melhorar, então esse episódio é para você. Então, vou pedir aqui para ele se apresentar e Aí ele já falou, sou bem objetivo. Eu falei, então vamos lá, vamos encher o pessoal de conteúdo, de coisa boa para vocês. Vamos lá, pode se apresentar, Eli. Olá, gente, eu sou a Eli Marim, trabalho em treinamento de vendas. Michele, muito obrigada por estar falando aqui no seu podcast. Falar de um assunto que eu amo, né, que é vendas. E eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu comecei a trabalhar com vendas desde muito jovem, desde meus 16 anos. Então, já gerenciei lojas, liderei equipes de vendas. Eu sou daquela época que não existia isso aqui, ó, para vender. Sou formada também em administração de empresas, tenho uma pós-graduação em mídias digitais e hoje eu vim aqui falar sobre esse assunto maravilhoso que é sobre vendas. E até a gente conversou aqui um pouquinho antes, que eu sei que você que é do público, a maioria de vocês está procurando sim se posicionar online, sabe da importância de estar fazendo vídeo, fazendo foto, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas também vamos falar das estratégias offline, do seu dia a dia. Então vai ser essa questão híbrida mesmo que a gente vive hoje, né? Então a gente vai passar por tudo isso. E já vamos começar, a gente vai falar muito sobre os erros, os maiores erros que a Eri, com 20 anos de experiência, agora com os treinamentos que ela faz, que ela vai percebendo em quem está ou começando a vender, ou quem está ali há muito tempo com o negócio e a venda está travada. Então, se você inclusive quiser ter um papel e caneta aí, vai fazer bem para você, vai ser uma aula aqui mesmo. E o que você percebe assim, de cara ali? As pessoas que te procuram para um treinamento ou no dia a dia, às vezes você até indo com as empreendedoras, sei que você conversa com vários, né, no 1 a 1 ali também, que você percebe de cara, que a pessoa começa a falar, você fala, isso aqui já está identificado, isso aqui que você vê que o pessoal mais pena que pode ser a causa até principal que está travando a mulherada aí. Eu percebo que elas não têm muito claro uma rotina, né? Assim, de prospecção, de vendas. Elas têm uma paixão muito grande pelo produto, mas elas falam assim, Eli, eu não consigo vender, eu não consigo passar desse ponto, eu tenho uma certa timidez. E aí são coisas que a gente vê que são crenças da mente dela. Por quê? Eu escuto elas dizerem assim, mas eu tenho um produto maravilhoso, mas eu não sou vendedora, eu não sou uma boa vendedora. E o que eu defendo é que vender a gente aprende. Sabe por quê, Michelle? Eu vou contar um pouquinho da minha história. Quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu era extremamente tímida. Eu fui criada em ambiente rural, né? Quase não tinha muito contato com pessoas. Eu tinha contato com os bichinhos, com a natureza. E eu vim para a cidade, já era pré-adolescente. Comecei a trabalhar com o público, então eu tinha vergonha de olhar olho no olho. Eu me sentia assim com um espírito de inferioridade, tinha vergonha de falar. E eu fui me desenvolvendo, eu fui aprendendo como lidar com o público, como falar, como me portar. Então, eu sou resultado de conhecimento, de treinamento, de uma busca, porque eu quis aquilo, porque eu vi que vender era bom. Vender dava resultado, vender dava dinheiro. E eu falei, é aqui que eu vou estudar. Então, se eu conseguir me desenvolver, crescer nessa área, todos nós podemos. Que não. Até a gente participa de grupos em comum, né? Um deles tem uma oportunidade de roda de conversa entre empreendedores. Eu falei para ele que no último que teve, foi sobre vendas, inclusive, veio muita questão de ser dom ou ser habilidade. E aí, um monte de gente falando que sim, pode ser dom e tal. E aí, vem com a história dela, no tapa na cara de todo mundo, né? Tipo, não é bem assim. E você falou dessa rotina, né, de prospecção, de venda.
que você percebe, que, falando desse ponto, que por onde que a pessoa que quer ter isso, ela se identificou, fala, ah, realmente, eu vou vendendo para quem, se alguém me indica, ou né, tem as clientes já de sempre, mas eu tenho dificuldade de trazer esse cliente novo. Por onde que ela pode começar essa rotina? Eu digo assim, eu defendo também que a gente tem que ter um estilo de vida vendedor. Quando você decide empreender, quando você decide vender algo, a gente fala assim, eu separo. É um pouco difícil isso, porque quando a gente tem esse sonho de querer ter seu próprio negócio, o tempo todo você está pensando nisso. Por mais que você esteja com a sua família e cuidando dos seus filhos, você está ali tentando buscar um insight, está ali ouvindo um podcast, você está ali lendo alguma coisa. Então, eu defino esse estilo de vendedor, esse estilo de vida. Né? Então, eu digo que uma venda pode acontecer num chá de bebê, num aniversário, numa visita à sua vizinha. Porque tem gente que vende ou presta um serviço, a tia não sabe, a avó não sabe direito o que faz, né? Ninguém sabe. E aí, como que você vai vender? A gente pode usar os canais de mídias e deve, eles são uma arma poderosa, mas não é a única ferramenta que a gente tem para vender. A gente também precisa vender no físico, né? Saber prospectar esse cliente e de uma forma leve ali, não, eu vou virar uma vendedora assim, não, calma, né? Entenda, conversa, quebra o gelo e você vai conseguindo apresentar o que você faz. Eu vejo das pessoas que está tendo, no geral, né, nessa parte mais estratégica, a hora que passa ali um pouquinho pela venda, muitos têm medo de ser aquela vendedora chata, aquela que empurra. Então acho que o mais difícil é a pessoa entender que tem um meio termo, né? Sim. Ela precisa se esconder e nunca ter os produtos ali, nunca mais. É muito longe para ela acabar sendo chata, né? Tem um espaço ali que seria o ideal, né? Sim, nos meus treinamentos eu ensino a pessoa a criar uma conexão com esse cliente antes dela apresentar o produto ou o serviço, né? Então existem técnicas para isso. Por isso que eu digo, vender, você aprende, você se desenvolve. É uma ciência mesmo, é uma análise comportamental, porque nós temos muitas coisas em comum. E hoje a gente tem a neurovendas aí chegando muito forte. E realmente faz toda a diferença. Então, você criar uma conexão ali com o teu cliente é você, de uma forma de se interessar primeiro pela pessoa, se interesse primeiro pelo seu cliente, entenda quem ela é, para depois você sim colocar o seu produto, o seu serviço dentro daquela dor que aquela que a gente tem, dentro do perfil, na linguagem dela. Muito bom. Você até citou também, né, sobre querer vender para todo mundo, e aí é um ponto muito interessante, né? Porque dependendo do teu produto, do valor, se você valoriza mais qualidade ou se é o preço baixo, então realmente pode ser que você está tentando algo que não combina com aquela cliente. Mas como que você vai descobrir? Conversando. Isso, exatamente. Se você não tiver uma conversa informal, né? Como é que eu vou saber se realmente meu produto ou meus serviços é para a vida dela? Resolve, funciona para ela? Precisa ter esse quebra-gelo. As pessoas acham que vender é chegar e falar assim: oi, Michele, viu? Eu tô vendendo esse copo de água geladinho. Não é assim. Às vezes o que a Michele precisa é um copo de café. Então, assim, você precisa ter um cuidado, né? Entender melhor, né? Chegar assim: oi, Michele, tudo bem? Como você está, né? Conta um pouquinho pra mim como que tá agora a sua fase, a sua vida com esse bebê. Então, você vai conversando devagar com o cliente e você vai sentir exatamente o ponto onde você pode falar do que você faz ou do que você vende para ela. Exatamente. Então, por exemplo, se eu tô com uma garganta inflamada, não quero beber uma água gelada, você já chega. Exatamente. Você nem. Essa ansiedade, né? Porque a gente, quando tem o nosso negócio, a gente fica apaixonado, né? Nossa, eu tenho um produto maravilhoso, nossa, meu serviço. E realmente, eu tenho certeza que deve ter produtos e serviços maravilhosos. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa ansiedade, né? De já chegar e já jogando e já falando pro cliente, calma, né? Teve uma pessoa essa semana semana passada, no dia disso, que eu ouvi falando disso, que comprou um jovem e comprou um negócio novo, tá todo empolgado, estudando e tal. Aí veio uma pessoa interessada no produto dele e ele começou a despejar.
a falar, isso aqui faz isso, não. E a pessoa até já tinha um pouquinho mais de intimidade, né? A pessoa, nesse caso, falou pra ele, falou, olha, eu só preciso resolver tal coisa, não preciso saber de tudo isso, estou até com um pouco de pressa. Aí acendeu uma luzinha, ele falou, não, calma. Preciso entender a pessoa. Nesse caso, estava visivelmente com pressa e ele, na ansiedade, acabou virando uma metralhadora ali, né? E não precisava, já estava vendido. Sim. Então, essa percepção do público, né, essa sutileza, acredito que entra bem nesse ponto que você está fazendo. Exatamente. A pessoa não falar mais do que deve. Isso. Bons vendedores, eles sabem fazer boas perguntas e eles sabem ouvir. Então, assim, é aquela coisa básica. Nós temos 2 ouvidinhos e uma boca apenas. Isso é muito forte em vendas. Então, ouça mais o seu cliente. Entenda melhor esse perfil do cliente antes de você sair falando do seu produto ou do seu serviço. Porque pela característica da maioria dos vendedores já é mais falante. Quem escolhe essa área normalmente, não foi o seu caso, mas normalmente é mais falante. Então é uma coisa que a pessoa tem que se adequar, se educar, se policiar. Isso. Eu digo assim, que é mais fácil a gente ensinar uma pessoa que às vezes ela é um pouquinho mais contida e ela fala menos, e ela falar, né, do produto do serviço dela, do que uma pessoa que fala muito, é aquela pessoa que já sai falando. Você controlar ela é um pouquinho mais complicado, né? E às vezes ela fala na hora errada, às vezes ela fala coisas desnecessárias e acaba quebrando aquela conexão com o cliente. Sim, desse ponto eu vejo que uma coisa principal do que você estava falando, resumindo ali, é perguntas, né? Perguntas que... Exatamente. Porque aquela pessoa que ela é mais tranquila, veja bem, por isso que eu defendo que vender é aprendido. Eu sou tímida, eu tenho um pouquinho de vergonha de falar, mas eu vejo que você tem mais vantagens até do que uma pessoa que fala muito. Porque essas pessoas que são um pouco mais retraídas, elas sabem ouvir melhor. Então, enquanto ela está ali, ela consegue olhar no olho, ela consegue dar atenção e ela consegue realmente ouvir. Isso faz toda a diferença no atendimento. Do que uma pessoa que às vezes ela é mais expansiva, que fala, tal, e simpática, ela passa desapercebido sinais que o seu cliente está dando na hora do atendimento. Porque a estrela ali é o cliente, né? Exatamente. A gente se põe no lugar, né? Que não importa se vem serviço, produto, você põe no lugar de servir aquela pessoa, né? Exatamente, porque vender é servir. Eu defendo isso também. Olha que legal. E até para quem tem resistência, né, à venda, é interessante pensar nisso. Como que eu posso deixar a vida da pessoa do outro lado melhor, né? Exatamente, né? Que dor eu vendo, né? Às vezes se eu falo, eu vou dar aula às vezes para alguém que vende roupa, eu falo, você não vende a roupa, você vende o empoderamento, né? Nós temos lá a pirâmide de Maslow, né? Que lá, antes do primeiro topo, o segundo é a estima, é a valorização pessoal. Então, quando eu decido comprar uma blusa, é que eu quero me enquadrar num nicho específico, né? Eu quero transmitir algo para a sociedade, para as pessoas. Então, você não vende simplesmente uma roupa, você vende um empoderamento, você vende um posicionamento. Você vende autoestima e beleza para ela. Então, olha quantas dores você está resolvendo para ela. Não apenas um tecido que cobre o corpo. Né? É legal, até falando disso, né? Outro ponto que a gente trouxe aqui também é, às vezes, a pessoa focar só no produto, né? E não fala do que o cliente precisa. O que você percebe, assim, no dia a dia nessa questão, assim? O que acaba trazendo? Exatamente, é de novo aquele ponto. Ele tem muita paixão pelo que ele vende, ele acredita muito no produto dele, ele acredita muito no serviço dele e isola o cliente, né? E, como você falou, a estrela principal tem que ser o cliente. Então, eu preciso ouvir, eu preciso entender qual é o desejo, porque as pessoas compram por 2 motivos. Ou por um desejo ardente, ou por uma dor latente. Então, quando eu descubro isso, eu sei exatamente como o meu produto vai solucionar aquele desejo, aquela dor do cliente. Então, nós precisamos fazer essa sondagem, averiguar antes de sair falando do meu produto. E aí, no momento adequado, dentro daquilo que ela falou, você vai argumentar.
É, porque às vezes, se eu tô vendendo um copo, na minha cabeça, você vai comprar por causa da borda dourada, por causa disso, daquilo. Isso. Mas às vezes o motivo da cliente é outro, é um presente, ela sabe que a pessoa gosta. É o tamanho, não é a bordinha. E se você não tem esse momento de ouvir, como que você vai saber? Não vai. E aí você fala assim, poxa, eu falo muito bem, eu vou lá, falo super bem do meu produto, eu não vendo, mas porque não criou uma conexão, não entendeu a dor e não sanou esse desejo do cliente. Eu tenho um problema, né? Até falando do que a gente trouxe no começo da prospecção, daquele vendedor que é um pouco mais agressivo, assim, já vem, já quer não sei o quê, e às vezes poderia ser que em algum momento eu comprasse aquilo, poderia, mas essa ânsia que a gente falou já me causa alguma coisa na mente, assim, tipo um sinal vermelho, eu não Ninguém quero. gosta de ser pressionado, né? De comprar na pressão. Então talvez aí a gente tem uns dois perfis, essa pessoa que é mais agressiva e essa outra que tem medo de ser isso, né? O que você percebe para essa pessoa? Que ela, vamos falar, da mais tímida, que ela, às vezes até perfil mesmo mais administrativo e tal, para ela começar a soltar isso, assim, no dia a dia. O que você percebe que seria legal ela começar a treinar? Você falou que a gente está em todo lugar. Eu acho que eu não começaria com treinamento, eu começaria com a mentalidade. Entendi. Porque quando a gente trabalha com vendas, a gente tem uma ambição no sentido bom. Não desmerecendo, mas quando você trabalha lá na área administrativa, você tem um salário fixo, né? Você faz o seu desempenho e o seu salário é aquele ali. Agora, como você vai trabalhar com vendas, é comissionado. Você tem metas, tem cobranças? Tem. Tem pressão? Tem. Mas o seu resultado, o seu ganho financeiro sempre é maior. Então, todas as vezes que eu já tive pessoas do setor, em vezes que eu trabalhei, que era do administrativo e quis vir para vendas, quando ele percebeu que o salário dos vendedores era maior. Então, era a mentalidade dele, não, eu quero crescer, eu quero ter algo a mais, né? Eu quero sair desse comodismo. E aí foi quando ela mudou a mentalidade e viu que através das vendas ela conseguiria alcançar os objetivos financeiros dela. Então, eu começaria com essa mentalidade. Porque quando a gente aprende a vender algo, você vai falar assim para mim, e quando eu aprendo a vender, eu consigo vender de tudo? Eu acredito que sim, porque eu já trabalhei vendendo vários tipos de produtos. Porque dentro das técnicas, a gente tem um fundamento, e dentro desse fundamento, a gente consegue adaptar para serviço, para produto. Porque ela é uma ciência, é algo que já foi testado e já foi comprovado. Então, ele resolve, sim, muitas situações, tanto para serviço quanto para produto. Então, eu começaria com essa mentalidade. E depois, ela conhecer sobre o produto, tá? Vai ajudar ela, né? Então, eu trabalho no administrativo e eu quero vender lingerie. Todo mundo começa assim, né? Com uma coisa paralela. Eu quero vender lingerie. Então, vai estudar sobre tecido, vai estudar sobre tipo de corpo, porque você não é apenas uma vendedora, você é uma consultora. Vai vender roupas de imagem, de estilo. Você não vende, lembra das dores? Você não vende só uma lingerie. Você vende empoderamento. É o conforto, né, para o dia a dia. É uma beleza que às vezes ela quer transmitir para o parceiro dela, é uma sensualidade. Então, você é uma consultora de lingerie, você não vende qualquer produto. Então, vai estudar sobre esse universo que você quer empreender e você quer vender. Outro ponto, né? Dentro disso também, dessa segurança, quando a pessoa chega para você, seja em treinamento em equipe ou a empresa, né, empreendedora que quer se treinar, com esse medo de vender. Você falou muito da questão da mentalidade. O que você vai trazendo para essa pessoa que ela realmente tem medo do não, medo do que vão falar, do julgamento, ser muito preconceito com o vendedor também. Isso, você tem o não, ele vai fazer parte da vida do vendedor, né? O não é não constante. E você tem que entender que o não, ele não é uma rejeição. O não está falando não para você. E o não também é naquele momento, não quer dizer que é um não para sempre. Eu digo que quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu me tornei uma pessoa melhor, um ser humano melhor, porque eu adquiri resiliência, eu me tornei uma pessoa mais humilde,
porque a gente escuta não toda hora, né? A gente passa por muitas frustrações. Tem pessoas legais na nossa vida, mas tem pessoas também que adestram a gente, assim, sabe aquela listinha que você fica assim, ótima, né? Então, assim, eu trabalharia nesse sentido de também o que eu quero para minha vida, né? Eu tenho esse medo, mas quando eu penso que eu quero trazer o melhor para minha família, né? Eu quero vender mais, eu quero fechar mais negócios. Então, eu tenho um bom motivo para encarar os meus medos. É quase que uma balança, né? Exatamente. Então, assim, foca no seu sonho, foca na sua família. Por que eu faço isso? Porque eu quero dar o melhor para minha família, porque eu tenho sonhos, eu quero conquistar meu apartamento, meu carro, quero fazer aquela viagem, o sonho. Então, foca nos seus sonhos. E aí você vai conseguir ter um bom motivo para enfrentar esse medo. E também tira isso da sua mente que vender menos. Vender é a alma da empresa. Uma empresa que não vende, ela quebra, ela fecha. Não tem por que ela existir se ela não vende. Certo? Então, eu partiria desse sentido. Até pegando o gancho que você tinha falado antes do vender, é servir, né? Então, Sim. imagina cada um que tá aí. Se as coisas que você compra durante o mês, se ninguém vendesse, como que você ia viver? Exatamente. Então, talvez até, às vezes eu vou mais pro extremo, dependendo da pessoa, fala assim, se você não acredita que vai melhorar a vida da pessoa, então você muda de ramo. Isso. Seja serviço ou produto. Se você não vê isso, que isso vai ser bom, e eu falo até da pessoa ter ali, talvez, guardadinho, um cantinho, uma pasta no celular, com coisas, depoimentos que ela recebe, né? Exatamente. Sobre quanto aquele serviço, aquele produto foi bom, quanto ela gostou do atendimento, depende de cada nicho aí, mas é uma coisa que motiva, e não importa, sabe? Mas eu vendo uma calcinha, eu vendo um produto, né? Aquele serviço e tal. Sempre vai ter aquele cliente que vai falar que gostou do atendimento, que vai indicar para amiga. Então, isso já é. Porque a gente tem que entender que pessoas compram de pessoas. Uhum. Né? Eu já trabalhei com produtos que tinha várias outras empresas que tinham produtos muito semelhantes, muito parecidos. Mas a própria cliente falava, não, eu compro com a Eli porque eu gosto da Eli. Porque ninguém atende como a Eli. A Eli, ela sabe exatamente o que eu procuro. Então veja qual que faz a diferença. Né? Então você está sempre se conectando e enxergando sempre o outro. Porque as pessoas, elas gostam de comprar de pessoas. Tanto é que tem os marketing de nível aí, que, né, para marqueiro. Cada um acaba tendo a sua vendedora por causa do perfil da vendedora mesmo. Exatamente. Então acaba não tendo concorrência nesse sentido. Exatamente. Porque um dos pontos que eu falo aí dos 7 erros é que a pessoa precisa ter uma experiência, né? E isso agrega muito. Quantas vezes, às vezes, você vai numa loja e a vendedora tem uma estrutura linda, maravilhosa, mas ela deu um atendimento que ela não criou conexão, ela não forneceu uma experiência. E às vezes aquela sacoleira que tá lá com a sua lingerie, ela já vai prestando um serviço de conveniência, porque todo mundo tem a rotina corrida hoje em dia. Então, quando você resolve essa dor, que é essa questão do horário, do momento em que ela pode, né, pausar para olhar o seu produto, você já está resolvendo uma dor, olha, uma experiência. E aí, junto com essa sacola, você coloca lá um cheirinho, para quando ela abrir, ela sentir um cheirinho gostoso. Coloca lá uma caixinha, né, feita à mão com o nome dela e coloca um bombom junto, olha o quanto você subiu essa experiência boa que ela está tendo com você. E às vezes você vai numa loja linda, com uma estrutura maravilhosa, um atendimento frio. Né? E o que as pessoas querem hoje em dia é ter o momento da compra aliado ao prazer. O momento que ela está ali olhando o produto, provando, ela quer desconectar. Ela quer descansar a mente. Então, olha como é importante você fornecer essa experiência para o teu cliente. Mas eu não tenho uma loja. Não, olha quanta coisa que você aplica dentro dessa sua sacola que você manda para o teu cliente. Um mimo, um cheirinho, uma cartinha. Isso tudo vai agregar. A forma como você dobra as peças que você coloca lá, mostra o cuidado que você teve ao preparar. Você não jogou lá simplesmente, porque foi preparado com carinho para o cliente.
falando de bag, né? Eu tive duas experiências contrastantes, assim. Uma exatamente do jeito que você falou, com chocolatinho, aquela cartinha, aquele agradecimento, as peças dentro, né, ali do meu tamanho, coisa que, vamos supor, eu achava que era P e era N, e a pessoa percebeu, porque olhou pra mim, né? Então, é impossível, só se não der certo mesmo, pra você não comprar. É quase impossível de você não comprar nada. Exatamente. Olha, eu vou ensinar aqui mais uma forma de você criar uma conexão e você ser mais assertivo. Vocês que trabalham no sacola. Tenta descobrir o Instagram dessa cliente antes de mandar o produto para ela. Vai lá entender melhor o estilo de vida dela. Lembra daquele negócio de resolvedor? Então eu preciso entender como eu vou ajudar, como eu vou resolver problemas na vida dela. Então você vai lá que você vai ver as cores que ela mais gosta, o estilo de vida dela, a rotina dela. E ali você vai preparar uma sacola que vai ser mais assertiva, porque você entendeu, você está realmente querendo ajudar ela com os produtos que você vende. Eu sempre quando eu vou sugerir, né, principalmente para as pequenas empreendedoras, sabe como que eu atraio mais gente? Não vou ainda investir em tráfego pago, meu Instagram está pronto, o que eu posso fazer? Eu falo muito do marketing de influência hoje, né, para trabalhar com as micro-influenciadoras, nano e micro, porque a pessoa que já é influenciadora, que daí ela vai cobrar por essa publicação, não é um trabalho como qualquer outro, às vezes naquele momento a pessoa não consegue ter esse investimento. Mas ela, com essa pessoa que tem um certo engajamento, mas ainda tem uma conta pequena, tá começando, ou às vezes não é o trabalho dela, ela trabalha com outra coisa, mas tem um engajamento. Tem o público, Tem né? um público. Lembra da que a gente falou no começo, saber para quem que você vende, Isso, né? e esse é um ponto, né? E aí eu sempre passo essa estratégia para meninas. E tem uns que dá muito certo e uns que não. E aí o que eu vejo da diferença? Essa questão da atenção. Por exemplo, uma que ela estudou comigo na época de professora, ela fez transição de carreira também. E ela hoje tem velas aromáticas. E no final do ano ela fez planejamento de 2025 comigo. E ela, eu falei então dessa estratégia, ela foi atrás. Aí ela me deu um feedback esses dias. Que ela mora numa cidade muito pequena. Então foi na cidade vizinha, que era Bauru, uma pessoa que ela acompanhava, que ela seguia, e ela foi entender o que a pessoa precisava. Agora ela trabalha com as velas e trabalha com aroma também, para ambiente. Então ela conversou com a pessoa, falou, ó, oh, essa ideia, o que você acha? Aí a pessoa tinha um aniversário bem perto do fim e fez lembrancinha. E o feedback dela foi que bombou, porque teve todo o contexto, então foi como se a pessoa tivesse, né, encomendado, normal, dentro da necessidade. Então, quando é festa, né, as visualizações aumentam também. Uhum. E deu super certo. Não sei exatamente qual foi a parceria ali, mas foi ela que fez. E aí, nisso, de marcar e tal, já vieram seguidores, vieram pessoas interessadas e pessoas que fecharam. Uma ação que ela fez. E por quê? Porque ela quis realmente entender. Ela não mandou uma sacola lá e, ó, se marcar, marcou, se não marcar, não marcou, não. Ela quis fazer algo bem feito, que atendia, mesmo sendo uma parceria, a necessidade de quem ia mostrar o produto dela. Exatamente. Então, é uma cliente ali também. Isso. Às vezes a pessoa gasta um monte com umas estratégias assim muito aleatórias ou com muita coisa, sendo que às vezes uma coisa mais assertiva, esse tratamento mesmo que a gente está colocando, né? Entender a cliente, o que ela usa, olhar o Instagram é melhor do que você atender 10 mais ou menos. Machismo, né? Tentar acertar, vender na sorte. Não existe isso. Você tem que se preparar. E hoje, vamos pensar assim, né? Concorrer com a Shopee, concorrer com online. Quem compra ainda no online é porque quer essa atenção. Exatamente. Quer essa venda consultiva que você falou, né? Quer sabe, que a outra fala com ela, conversa. Exatamente, né? Faz uma sessão de terapia ali. Porque quantas vezes a gente compra coisa e não dá certo corte, não dá certo tamanho. E quantas vezes a gente não compra porque a gente acha a pessoa tão legal, ela me deu tanta atenção, ela foi tão simpática que eu não tenho como levar alguma coisa, né? Muitas vezes. Principalmente se você já estava procurando. E tem aquela história também. Às vezes aquilo que você foi procurar, queria uma blusinha branca, não tinha. Mas a pessoa já olhou pra você e falou, tem esse lugar aqui, a gente tá com uma campanha, assim, isso, aquilo, e você leva outras coisas.
Muitas vezes, eu já trabalhei muito tempo com moda feminina, a cliente entrava procurando X e saía com Y. E às vezes a pessoa falava assim, mas ela não queria X, levou Y. Eu falei, pois é, né? Então, por quê? Teve essa conexão, né? Ouviu, entendeu, identificou e acertou. Exatamente, quis ouvir a pessoa. Exatamente. Ela não estava nem lembrando que ela precisava ou não precisava mesmo. Isso. Mas parou esse tempo. E sobre a parte de conhecimento em venda, você percebe que as pessoas estão buscando ou não, vai no feeling, como que é? Ainda eu percebo que, e olha como eu falo do meu setor, né? Tem tanta gente que fala sobre vendas, né? Do treinamento de vendas, mas é impressionante como as pessoas ainda patinam em vendas. E é algo que existe há tantos séculos, né? Vender, mas assim, as pessoas ainda deixam para depois. E focam, às vezes, em coisas que elas acham que aquilo ali vai dar muito resultado e elas esquecem da essência da venda, que é o relacionamento, que eu defendo muito isso também nos meus treinamentos, porque eu venho de uma época que não existia redes sociais ou celular para a gente vender. E como que a gente vendia, não é mesmo? E das pessoas iam à loja, não. Tudo bem, poderia até ir à loja, mas quanta concorrência que não existia, né? E não tinha essa agilidade da tecnologia de ter um estoque tão rápido como se tem hoje. Então, nós tínhamos um tempo maior e com quantidades menores de produto. Nós tínhamos que vender o que a gente tinha em estoque. Tinha que fazer dar certo. Exatamente. Então, a gente tinha muitos desafios e a gente vendia. Eu sou de uma época que eu vendia através de carta, tá, gente? Aí por mim, não vou ficar doidada agora. Mas teve um desafio onde a gente precisava trazer algumas clientes para a loja. Como que hoje em dia a gente tem uma ferramenta poderosa que é o WhatsApp, que é gratuito. E algumas pessoas falam, eu vou incomodar a cliente, né? E não use. A gente escrevia carta e mandava pelo correio. E a cliente, eu já ganhei premiação por isso. Quando ele veio, chegou, quem é ele? Né? E uma coisa também que é engraçada na minha história, né? Meu nome é Elisângela, mas eu me coloquei como Eli porque quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu lembro que quando eu falava, meu nome é Elisângela, as pessoas esqueciam o meu nome. E eu precisava muito que elas lembrassem o meu nome. Então, Eli era fácil de memorizar. Então, eu falava, eu sou a Eli, lembra da Eli? Era assim que eu falava. Então, foi por isso que eu decidi usar o Eli, porque o Eli sempre me abriu muitas portas e Deus me abençoou através desse pequeno nome. Então, eu adaptei ele no meu perfil e tudo. Então, eu ganhei premiações com isso, mandando uma carta para cliente, falando que tinha chegado determinado produto, porque tinha conta telefônica, né? Sério. E o proprietário ficava, lista. E aí o proprietário falava assim, a nossa conta tá muito alta. Gente, maneira nesse telefone. E vocês, o que vocês estão fazendo o dia inteiro no telefone? Que a conta vindo desse tamanho? Só para dar um recadinho para cliente, tá bom, né? E aí eu falava, nossa, e agora? Como é que eu vou fazer? Não posso ficar usando tanto telefone. Então eu escrevi cartas de mão ali, olha. Coloquei recadinho ali, bem direcionado, lembrando a última compra. Espero que você tenha gostado de usar o produto, tal, tal, tal. Olha, eu tô escrevendo porque eu precisava falar para você que aquele produto que você queria chegou na loja. Então, se ela abrir aquela carta, imagina, surpresa, né? Todo mundo gosta de surpresa. Tem ali um recadinho carinhoso. Não é boleto. Não é boleto, gente. E aí elas voltaram até a loja e chegaram e falavam quem é ele. E aí eu ganhei premiações porque eu valia game na época. E olha que loucura, né? Você falando de que isso é antigo, mas hoje, vamos falar até das influenciadoras mesmo, né? As cartas que elas leem, que elas prestam atenção, são as escritas à mão. E a gente ama também, né? Muito diferente chegar um recado ali. E é gostoso também o digitado. Mas o à mão, tipo assim, hoje o tempo é um ativo muito valioso. Sim. Saber que a pessoa parou a vida dela Isso. pra te escrever ali faz muita diferença. Então, verdade. talvez a gente pensar nisso, por mais que sim, a tecnologia, né, facilita, ajuda, chegue lá no Japão, mas essa questão da carta, inclusive fica a dica aí, ó, gente. Peguem os endereços das pessoas. Pinturinha do coraçãozinho, ó, você se surpreender com uma cartinha. Sabe aquela gente que faz tempo que você não vê ela? Aquela sua amiga, aquela sua cliente que faz tempo que não pede uma sacola sua? Escreve lá.
a mão, ainda joga um cheirinho na cartinha para quando ela abrir o envelope, tem um cheirinho gostoso. Coloca lá uma mensagem, um pensamento motivacional, dizendo que ela é importante, que você está sentindo a falta dela. Ela vai te corresponder, você pode ter certeza. Ou talvez naquele momento ela não precisa do serviço do produto, mas quando ela precisar, ou alguém pedir indicação, Marcar o coração vai dela. ser dela que ela vai indicar. Com certeza, gente. Pratiquem isso porque é muito legal. Isso entra, a gente falou rápido, mas dá para falar um pouco mais também da experiência do cliente, né? Que eu acho que é legal, assim, até... Mas a pessoa pensa, mas eu não tenho um local, eu não tenho... eu não sou uma Carla Steg, eu não sou tal loja. Isso. O que ela pode fazer? Eu vou dar um exemplo simples, ó. Aqui a Michelle está me recebendo. Olha só, ela me deu uma experiência. Ela serviu uma água num copo de vidro, num copo bonito. Isso é uma experiência. Ela poderia ter pegado um copo descartável e colocado aqui. Ela poderia nem ter dado uma aguinha para mim, não é mesmo? Mas no momento que ela trouxe alguma coisa especial, né? E a gente já tem uma experiência. Então, como que a gente tem que seguir um raciocínio? Eu ensino isso nos meus treinamentos. Quando a gente pensa em ter uma experiência com o cliente, a gente tem que pensar no ciclo sensorial do marketing, que são os 5 sentidos que todo ser humano tem, que é a visão, o olfato, o paladar, o tato e a audição. Então, tudo isso envolve você dar uma experiência para o seu cliente. Às vezes você vai falar assim, mas eu atendo na minha casa, né? Então vamos lá, eu vou te dar algumas ideias. Antes de você receber essa sua cliente para você vender a sua lingerie, a sua semi-joia, né, as suas roupas, solta um cheirinho na sua sala, né, um aromatizador, aquilo já vai ter um cheirinho agradável. Você pode servir café numa xícara bem bonita que você tenha. Prepare uma mesa. Você não faz mesa aposta para sua família? Faz uma mesa aposta para sua cliente. Coloca ali um sonzinho gostoso, agradável, que vai trazer uma conexão. Toma cuidado com o tipo de música, que também refere nas emoções, tá? O que mais que a gente pode fazer? Um tapete. Suponhamos, ela vai provar um sapato, você é sacoleira de sapato. Onde ela vai tirar o sapato, coloca um tapete fofinho, o pezinho dela tocar ali. Isso tudo vai causar sensações prazerosas para sua cliente. Você acaba ficando sem concorrência, né? Porque a cliente, ela não... Vamos supor que ela não é uma pessoa detalhista, mas ela vai lembrar do todo. Fala, nossa, quando ela precisava, vou lá na fulana. Porque, tipo, ela lembra que ela se sentiu bem. Exatamente. Ela não vai ter essa percepção de tudo que você fez. Você sabe, você foi intencional. Isso. Mas ela lembra que ela se sentiu bem. Exatamente. Então, se ela tá lá no trabalho, estressada e tal. E aí tem aquela coisa, né? Que a pessoa fala, eu mereço. Isso. E o que ela vai a ligar com esse eu mereço? Talvez uma compra ali que ela vai lembrar daquela vendedora que trata ela bem. Ela não vai arriscar em um lugar que ela nunca foi, por exemplo. Isso. E assim, eu quero até deixar aqui mais uma dica que... E aí você vai sentindo conforme vai passando o seu negócio. Algo que é mais assim... profundo, que é mais aquela coisa de tocar no ser humano. Você vai falar assim, mas isso não é muito íntimo? Claro, quando você está naquele processo de entender a sua cliente, tudo bem. Mas aquela cliente, ao passar do tempo, você precisa ir, como eu posso dizer, sendo mais humana, dar aqui a mão. Você precisa entender que ela é um outro ser humano. Então, quando você vai receber ela, dá um abraço, dá um beijo. As pessoas precisam do seu toque. Aqui você está transferindo energia. Eu já ensinei muita equipe de venda de calçados. E eu dizia que era importante você calçar o sapato no pé do cliente. Você, na hora que está calçando o calçado, você toca na pele dela. Você vai ajudar a fechar a fibelinha. Você vai ajudar... Às vezes é o único bloco que ela tem. Exatamente. Isso aqui, gente, a gente está transmitindo uma energia. E isso aqui conecta as pessoas. É um mimo, é um toque. E as pessoas têm carência disso. Então, assim, olha no olho enquanto você está atendendo o cliente. Posso te dar um abraço? Abraça esse cliente. As pessoas têm essa carência. Isso sempre também fez muita diferença no meu atendimento. Você, vamos dizer assim, você faz um negócio e ganha uma amiga. Isso é muito valioso. Que legal. O que você percebeu? Você veio da área de varejo e agora você tem serviço.
que você percebeu de desafio ali mesmo, assim, para nessa transição? O que era de diferente você vender produto e no momento que você passou a vender serviço, e daí já dando dicas para quem ou talvez tenha acontecido algo parecido, ou tenha mais dificuldade de falar, mas não é serviço, é mais difícil. O que você percebe, assim? Eu percebi que é o tempo da venda, né? Porque quando você tem um produto físico, a venda, a transição, ela é um pouco mais rápida. Porque é fácil de você, estou precisando de um copo, eu trago as opções e você escolhe. Agora, como você presta um serviço, por isso que você tem que definir muito bem o nicho onde você quer atuar. E qual é o tipo de serviço que você quer oferecer. Porque tem muita pessoa que faz de tudo. Às vezes a gente vai lá, eu vejo acontecendo muito isso, a pessoa tem uma empresa de marketing. Aí ela é empresa de marketing, ela quer dar treinamento, ela quer dar consultoria, ela quer vender um produto. E aí fica um pouco confuso, porque as pessoas têm dificuldade de entender o que você faz. Então, assim, você pode até vender ali para o seu segundo nível de cliente, que é aquele cliente que já te conhece, que às vezes já comprou de você, mas para o seu funil de vendas, quando a gente está falando de funil de vendas, o topo do funil, eu preciso estar bem nichado para comunicar a dor que eu resolvo, principalmente na área de serviço, né? Quem é o meu público-alvo? Para quem eu vou vender? Porque a gente presta um serviço, mas e aí? Como eu vou formatar esse serviço e entregar para o meu cliente? Então, essa foi a maior diferença, o tempo da venda. Porque às vezes eu preciso do seu serviço, mas eu tenho que realmente ver se meu serviço é adequado para você. Tem um outro ponto, não sei se você vai se identificar, eu vejo na minha área, né? A pessoa, às vezes acontece da pessoa me conhecer pessoalmente, às vezes até já aconteceu de eu estar em viagem, em evento, alguma coisa, conversei ali, depois a pessoa vai no meu Instagram e confirma que eu realmente vou atender o que ela precisa, aí ela me pergunta como que funciona, a gente marca uma reunião online, eu passo, né, o que eu faço, de acordo com o que ela me traz de demanda, e passo valores e tudo mais. Isso aí já aconteceu mais de uma vez. Mas tem um outro lado que às vezes tem as pessoas que estão te observando, mas justamente para não. Ah, vai que pergunta o valor e a pessoa tem esse time. Então a pessoa está me observando e ficou sabendo ali do que eu faço, seja por causa de um vídeo, ouviu eu falando com alguém e foi tateando. Também tem o perfil, né, da outra pessoa, de entender ali, será que eu vou confiar? Será que é o que eu preciso? E aí aquela questão do tempo, às vezes é 3 meses, 6 meses, às vezes até anos. Essa amiga mesmo que eu falei pra você, ela me acompanha há muito tempo, e aí de repente um serviço que eu ofereci muito pontual fez sentido. Fez sentido para ela. Isso. Mas ela me acompanhava ali há anos mesmo, depois da minha transição também, né? Então aquele pacotinho que eu ofereci fez sentido para ela. Então, isso eu acredito que tem uma grande diferença, sim. E o que você vê para quando você treina pessoas do serviço? Tem algo diferente do que a gente conversou ou não? Essa é a mesma linha? Nos meus treinamentos eu tenho para serviço, né, e tenho para o varejo de produto físico. Eu digo que ali no meio da técnica há uma pequena diferença na apresentação. Porque você não tem o produto, tipo, eu não tenho. Exatamente. Então, ele é uma forma diferente, estruturada, a essência é a mesma. Mas na hora de apresentar, ele é um pouco diferente de um produto de serviço, né? Que o produto de serviço, o produto, a gente fala que a gente tem que falar do CBB, característica, vantagem e benefício do produto. E já quando é o serviço, a gente tem que falar do DNA, dores, necessidades, dores, ambições, necessidades que você resolve com o seu serviço. Então é na apresentação que muda um pouco, mas na questão de criar conexão, né, até esse ponto da técnica de venda é muito parecido. Agora na hora de você apresentar a dor que você resolve, o desejo que você absorve ali é diferente, um pouquinho diferente de produto e serviço. É para, de alguma forma, tangibilizar para a pessoa. Exatamente. Eu aconselho a gente que presta serviço a ter os materiais de apoio. Porque quando eu vou falar, nem todo mundo entende. Então, quando eu falo e eu tenho algum material de apoio, o que é isso? Um catálogo, um cartão,
algo que a pessoa Você consiga. deve falar até do seu, o que você pensou para fazer o seu. Isso, eu tenho um folderzinho que eu tenho dos dois lados, e até eu falei pra Michelle que eu aumentei a minha bolsa, né? Porque eu gosto de bolsa pequena. Mas pra mim, tá andando, porque lembra do estilo de vida vendedor? Em todo momento a gente pode estar falando do que a gente faz. Então, eu decidi ampliar minha bolsa para justamente ter espaço para carregar os meus folders. Então, se eu tô lá tomando um cafezinho, eu tô num ambiente, chegou alguém que se interessou, eu já tenho um material de apoio. Então, quando eu falo o que eu faço e a pessoa consegue, ao mesmo tempo, visualizar, ela vai fixar mais na mente dela. Então, andem com catálogo, com cartões de visita. Você pode também usar aqueles cartões digitais. Hoje em dia tem uns botões, né? Que também coloca aqui, já direciona para o site. Então, tudo isso te ajuda na hora de você estar prospectando o seu cliente quando você presta um serviço. Fica mais fácil dele entender o que você faz. Muito bom. Eu não quero deixar de falar, eu vi aqui, tá chegando também. A gente falou antes de começar sobre a questão do Instagram, né? Eu falei que várias pessoas que são aqui, meus clientes também, procuram sim se posicionar, estar mais presente, porém, né, a gente trouxe a questão que não é só isso. Você falou tanto, a gente trouxe muita coisa offline, achei legal, mas eu queria que você falasse um pouquinho da questão do WhatsApp, o WhatsApp em si, assim, como que a pessoa pode usar de forma mais estratégica. Eu amo o WhatsApp porque ele é vida. Durante o período da pandemia, muitas pessoas às vezes não trabalharam, né? Mas eu estava na época CLT, porque eu fui empreender depois que saiu da pandemia. Mas a gente fez muita venda através do WhatsApp. Então ali eu pude enxergar o quanto essa ferramenta é poderosa, é gratuita e as pessoas têm um pouco de receio de usar, ou não sabem usar da forma correta. E o Instagram, ele não tem custo. Na verdade, o custo que tem é o seu tempinho de estar ali e manter esse canal de comunicação. Não, olha os erros básicos que eu vejo das minhas alunas, né? Você fez status, você que está aí assistindo, você colocou alguma coisa no status do seu WhatsApp hoje para rodar? Muitas vezes vai passar mais gente olhando o seu status do que passando na vitrine da sua loja, não é mesmo? Do que o que está olhando lá o feed do Instagram. Então você tem algo ali que é simples de fazer, não faz, não coloque o catálogo. O WhatsApp Business, ele é uma ferramenta muito legal porque ele te dá uma estrutura que facilita você, para você se posicionar no mercado. Aí não faz um acompanhamento, a gente chama de follow-up. Às vezes uma pessoa entrou em contato, você respondeu e ficou no VAR. Então tem técnicas que você usa para você acompanhar. Pensa que toda vez que uma pessoa entrou em contato com você e entrou no seu aplicativo do WhatsApp, ela ativa aquilo ali. Então é uma carteira de clientes que você começou a ter e você precisa trabalhar. Você precisa segmentar quem já são seus clientes, quem é aquele que comprou, aquele que ainda não comprou. Como que você está fazendo esse acompanhamento? Você precisa ter um controle. Então, porque as pessoas falam assim, eu faço campanha no Google, mas eu não vejo resultado. Eu falo, tá, mas a gente precisa analisar. É a campanha ou é a pessoa que está atendendo que não está sabendo contornar as objeções, não está fazendo follow-up com esse cliente. Então, existe muita técnica, tá legal? Que auxilia na hora de você vender através do WhatsApp. E as pessoas falam assim, mas eu vou incomodar, eu fico mandando mensagem. Tira isso da sua cabeça. O WhatsApp é diferente de ligação telefônica. E ligação telefônica, gente, é só com hora marcada. Esse negócio de vou ligar pro meu cliente. Às vezes você liga, é no horário inapropriado, a experiência boa vai caindo. Então, se você precisa falar, manda uma mensagem, posso te ligar agora? Posso te ligar daqui a 1 hora? Combina com essa pessoa, não liga no vácuo do nada. E para com essa ideia de que eu vou incomodar. A pessoa vai ler a tua mensagem a hora que ela quiser. E se ela quiser também. Né? Então, tira esse peso das costas e sim prospecta teus clientes ali. Trabalha essa cartela de clientes porque tem dinheiro parado ali, você pode ter certeza. E principalmente nesse ponto, né? Quem trabalha com as coisas do dia a dia, de necessidade mais básica, voltando a falar de correria, né? Todo mundo que tá correndo e tal. Esses dias eu até falei, eu tenho uma cliente que é de lingerie, por isso que eu trago assim, exemplo dela por ser produto também. E falei pra ela,
tô com um monte de calcinha lá que não serve, que não quero mais, eu quero trocar, eu não vou parar a vida pra ir numa loja, ninguém me pergunta. Não tem uma pessoa que me pergunta se eu tô precisando, o que eu queria que eu uso. Então, eu falei, da mesma forma que eu tava no meu grupo, né? Eu falei ali entre elas, e aí eu falei, tem certeza aqui que várias também. Aí, mas eu também. Mas assim, é essa visão, né? Claro que não é o meu negócio, mas ali naquele momento estava, né, falando dela, mas cada um dentro do seu negócio entender isso mesmo, que tem muita gente que precisa do seu serviço, seu produto, tá lá quietinho em casa, sem tempo de parar para pensar nisso, mas se tiver essa atenção e até a forma de mandar essa mensagem, né? Mostrar, falar, olha, tô com tal campanha, com tal, né? Lembrei de você. Meu esposo dando aula também de empreendedorismo, ele dá um exemplo que o primeiro ano que a gente estava junto, foi chegando o Dia dos Namorados, ele não comemorava o Dia dos Namorados, né? Nem tinha. 3 dias antes ele recebeu uma mensagem de uma amiga dele que tinha loja, falando, olha, tá chegando o Dia dos Namorados, tem aqui algumas opções, tipo, até R$ 50 ou até R$ 100, e a gente entrega e tal, e era personalizado, o que ele fez pra mim eram umas fotinhas, assim, muito legal. Ou seja, já quebrava a objeção de ter que ir na loja, de realmente era personalizado, então, tipo, eu sei que ele mandou fazer pra mim, então já era também, né, passei no monte de cara correndo, peguei qualquer coisa. Então ele teve uma preparação, mas essa pessoa mandou, e aí ele, opa, deixa eu já fechar, ele não lembrando disso, fez a venda ali. Ou seja, essa pessoa, ele agradece essa pessoa até hoje de ter mandado essa mensagem. Exatamente. Então, acredito que entra muito nisso, né? Como que o teu cliente ainda vai te agradecer, vai pagar sorrindo pelo que você está fazendo, vendendo ali. Então, acredito que é virar o pensamento, né? Você falou desde o começo, da mentalidade mesmo. Da mentalidade. Como que eu sirvo melhor? Como que eu vou ajudar realmente a me pedir? Não só pensando num boleto que você vai pagar, que você tem que vender, porque tem que ir a meta, não. Naquele momento, por mais que você tenha essas questões, naquele momento pensar o que eu vou fazer para ser um diferencial na vida da pessoa. Exatamente. Como eu consigo resolver essa dor e resolver essa missão que a pessoa tem? Lembrar sempre disso. Você falou do catálogo, até eu tô para marcar, provavelmente você está me vendo aí na segunda-feira, já deve ter a data um dia, até para os meus clientes, mas vou abrir geral também, para ajudar na questão do catálogo. Não que seja difícil, mas muita gente, vou fazer, e não para a vida para fazer. É só isso. Então, tanto o catálogo do WhatsApp, Business, quanto do Canva. Então, vão lá no Instagram depois do final, que eu falar quem veio também. Mas só para ter esse momento, né? Esse workshop para a pessoa conseguir parar a vida um pouquinho, porque eu mesma, gráfica, eu vou direto no catálogo, vejo o preço. Isso. Já vou fechar. Já mando, quero isso, quero tanto, e já confirmo. Se não tem catálogo, eu nem não vou ficar pedindo orçamento. Exatamente. Tudo que a gente facilita para o cliente é mais fácil, né? Por isso, às vezes eu falo, eu uso umas estratégias no Instagram. E aí ela coloca lá vários passos. Gente, se você colocar, faça isso, aquilo, outro, mais um pouco, esquece, né? Tudo que você conseguir resumir num clique, né? 3 coisinhas, só 3 cantos de preenchimento, aí você vai perfeito. Colocou muita coisa, as pessoas não vão. Elas não têm tempo para ficar ali preenchendo longas fichas, apertando várias sequências de botões, né? Então, tudo que você facilita, o cliente aceita mais rápido e engaja melhor. Muito bom. Queria que você deixasse assim, uma dica de ouro para quem, beleza, anotou tudo isso, né? A gente conseguiu passar por todos os pontos, mas a pessoa, para dar um primeiro passo, para amanhã, ou hoje mesmo, amanhã, ela acordar e falar, tal coisa, o que eu posso fazer? Eu acho que é uma dica de ouro que sempre fez diferença para mim, é você estabelecer na sua agenda. Você tem que ter uma agenda muito organizada. Você estabelecer na sua agenda qual é o momento que você vai prospectar. Vai ser presencial, vai ser digital, vai ser WhatsApp, vai ser uma visita, vai ser um café. Se você não se programar, não vai acontecer. Então, se estabelece tudo que vira rotina, fica mais fácil para você absorver.
Então, a gente quer mulher, esposa, mãe, a gente tem muitos desafios. Então, a gente precisa usar mais a cabeça e menos esforço. Então, coloca lá. Toda segunda-feira, vou dar um exemplo. Toda segunda-feira de manhã é um momento de prospectar no WhatsApp. Então, eu vou lá com os scripts, com meus templates, vou lá fazer o acompanhamento de follow-up, vou entrar em contato, vou tentar marcar um café, vou agendar uma sacola. Você precisa ter esse momento. Enquanto você não se programar, vai aparecer um turbilhão de coisas e você vai ficando para depois. E aí chega no final do mês, a tua conta não vai bater. Vai chegar o boleto e você não vendeu o tanto que você precisa para bater suas metas. Muito bom. Agenda tudo, né? Porque aí você se compromete da mesma forma como se fosse com um patrão, como se fosse com uma pessoa que você tinha marcado, né? É o comprometimento ali com a sua empresa. Isso. E já voou, né? Já foi uma hora. E essa pessoa que amou o que a gente conversou, precisa, mas até para elaborar esse roteiro, esse script, ou realmente o treinamento seja mais express, mais denso, como que ela fica sabendo do seu trabalho? Ele fala sua rede social? Eu vou falar meu Instagram, que é o Vender Não é Sorte, e também o meu WhatsApp, que é o DDD 43 99611 5681. Lá você pode me chamar, tirar suas dúvidas. E para quem está assistindo esse podcast, eu quero deixar lá os degraus da prospecção, que vai dar dicas para você trabalhar o lead A, B e C, que vai ser bem legal, você vai gostar. Opa, então tem o material aí. Tem o material lá. Eu estive no podcast lá da Michelle, vai ganhar esse PDF bem legal, que tem algumas estratégias para você usar para cada tipo de lead. Muito bom. Então, vou deixar o Instagram aqui embaixo também, tá? Vocês podem clicar direto, já vai no direct, não pensa muito não, já pede esse material, que tenho certeza que vocês vão aproveitar muito. E queria agradecer muito. Eu que agradeço. E se por acaso você veio do Instagram ou de alguma rede social da Eli, o meu Instagram é Michelle, com 2 L's e E, salgado.oficial. Trabalho treinamento no geral, né? Mentoria, consultoria para empreendedoras pequenas, micro, e aquela que está começando também o seu negócio, se organizando, estruturando, ou quem já está há bastante tempo no mercado, mas quer estratégia de crescimento, quer sair aí da paralisação, quer ter as coisas acontecendo, trabalhar com realmente mais estratégia, pode me procurar. E se você não viu os outros episódios, tem muita coisa boa aqui já, dá uma roladinha, vale muito a pena. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Michelle. Foi um prazer. Tudo de bom, gente. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.